Bom dia, gente! Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar, então, bem no nosso início, um pouquinho do conceito geral e entramos na questão dos princípios. Então, já nessa parte introdutória do direito administrativo, é sempre bom relembrar o nosso conceito de direito. Lembrando, então, que é esse conjunto de regras impostas pelo Estado que vão disciplinar a vida em sociedade. E o Estado, ele é esta instituição política organizada, né, uma instituição organizada, política, social e juridicamente dotada de personalidade jurídica própria de direito público. Lembrando ainda do comecinho do conceito do direito, a gente tem uma clássica divisão hoje, né, na atualidade, com uma doutrina mais moderna, com escritores, né, doutrinadores mais modernos, essa dicotomia público-privado, ela perde um pouco do sentido, já que nós temos por exemplo, constitucionalização do direito civil, ou um direito civil constitucional. E aí acaba que eu tenho uma mistura um pouco de conceitos constitucionais no direito privado, de conceitos públicos no direito privado e vice-versa, trazendo, por exemplo, a possibilidade de utilização de mecanismos privados de solução de conflitos para o público. Né? Então, há uma diminuição nessa dicotomia. No entanto, para fins didáticos, a gente ainda relembra, ou entende que nós temos um direito público que vai tratar especificamente ali de conceitos e regras afetas ao interesse social, né, o interesse público, então envolvendo regras que não podem ser ajustadas pela simples vontade das partes. Já o direito privado, sim, regula a vida privada e permite ali que regras sejam estipuladas e ajustadas pelas partes. E aí, o direito administrativo, ele vai ser considerado, né, levando-se esta dicotomia em consideração, o direito administrativo ele estaria incluído dentro do direito público. Então, seria uma disciplina do direito público, já que as normas postas não podem ser livremente ajustadas pelas partes. E aí, o Estado, como disse, sendo essa instituição organizada, né, social, política, juridicamente, e Estado constituído ali por três elementos: o povo, território e o governo soberano. Então, o povo, né, que faz parte deste Estado, o território, a área ali, a delimitação, e o governo soberano, né, a ideia de soberania de uma independência. Pois bem, entrando nessa questão do Estado, sabendo que o Estado, e aí, só para deixar claro aqui, o uso do termo Estado aqui, essa pessoa jurídica completa, esse Estado soberano, então, como falaríamos aqui, Brasil, Estado soberano Brasil, porque a gente tem os estados também, Santa Catarina, Paraná, mas aqui a gente está usando o termo de Estado soberano, essa pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito público, né? Um sujeito de direitos e obrigações. O Estado, então, pensando Brasil, Estado brasileiro, é uma pessoa jurídica de direito público, que vem ali com a teoria de Montesquieu, né? de três poderes, né? Separação de poderes, a ideia dos freios e contrapesos, em que cada poder controla, fiscaliza o que o outro faz para que não haja um poder que se sobreponha aos demais. Então, muitos criticam o uso do termo poderes, preferem funções, mas nós não entraremos nessa distinção, poderes ou funções, né? Então, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. De regra, cada um destes poderes possui funções típicas, que são efetivamente aquelas que aquela principal deles.
mas eles têm também o exercício das funções secundárias. Então, o poder legislativo é aquele que legisla, como o próprio nome já diz. Então, a função típica do poder legislativo é legislar, é inovar no ordenamento jurídico. Então, ele cria as regras. O poder judiciário, ele tem como função principal julgar. Ele não inova no ordenamento jurídico, ok? Ele simplesmente vai pegar o que está posto e vai fazer a análise daquela situação posta. E o poder executivo, ele tem por função típica principal administrar, tá? Então, ele administra, ele pega ali também o que está posto, ele não inova no ordenamento jurídico e ele administra, ele executa. No entanto, gente, mesmo que cada um deles tenha a sua atividade típica, atividade principal, eles também exercem as demais funções. Por exemplo, o poder executivo, ele julga, quando ele tem lá os servidores públicos que cometem algum ato infracional, violam as regras estatutárias, existe o processo administrativo disciplinar que é julgado pelo próprio poder executivo. Então, nesse caso, ele vai julgar. Mas veja, não é a função principal dele. O poder legislativo, ele administra. Quando eu tenho ali, por exemplo, a Câmara Municipal de Vereadores, ela tem lá um presidente, um vice, e ele administra o funcionamento da casa. Se precisa adquirir produtos, né, bens, serviços, vai fazer licitação. Se precisa contratar servidores, vai fazer concurso público. Então, administra também, mas não é a principal função deles. Judiciário também administra, judiciário também contrata servidores, tem concurso. O Poder Judiciário também realiza licitações, então também administra. Então também exerce de forma atípica a função administrativa. E o Poder Judiciário, vamos dizer, ele também legisla. Quando ele emite as portarias, as resoluções, claro que ele não inova no ordenamento jurídico, mas ele tem os seus regulamentos próprios, ok? Então, vejam, mesmo que cada um deles tenha uma atividade típica, eles também exercem atividades atípicas, as atividades secundárias. E aí, para deixar claro, nós falamos do termo Estado, esta pessoa jurídica Estado brasileiro, né? Mas dentro do Estado, nós temos ainda o governo e a administração pública. O governo é o comando do Estado, é a direção, tá? É a parte que vai decidir quais são as políticas públicas que devem ser realizadas. E a administração, por sua vez, é a máquina, é a estrutura que compõe o Estado. Eu tenho o Estado, que é a pessoa, aí eu tenho o governo, que é a cúpula administrativa, que vai dizer, olha, tem que fazer tal coisa. E aí a administração pública, que é toda essa estrutura, vai colocar em prática essas opções políticas do governo, vai fazer funcionar o Estado. Okay? Então, para a gente entender a diferença de administração pública. A administração pública, então, é toda essa estrutura. E ela pode ser entendida tanto no sentido subjetivo, envolvendo aqui os órgãos e pessoas que exercem a função, e um sentido objetivo, que é efetivamente a atividade. Tá? Então, a administração pública, ela envolve os sujeitos e a atividade desenvolvida ali dentro da pessoa jurídica e Estado. Então, quando a gente vai pensar num conceito para a administração pública, nós temos que a administração pública é todo o aparelhamento do Estado. Então, esta máquina que faz o Estado funcionar, visando a satisfação das necessidades coletivas. Okay? Então, a administração pública é a estrutura que é composta pelos sujeitos, né? Pessoas, entidades, e pela atividade que faz ali funcionar, que faz tudo acontecer. Então, este é o nosso conceito de administração pública. Claro que existem aí
entra-se no conceito todo desse início, no conceito de direito administrativo. Tem algumas teorias que tentaram, ao longo do tempo, criar um conceito, trazer um conceito para o direito administrativo, uma teoria legalista, restringindo o direito administrativo para estudo de leis, que a gente já sabe que não dá para ser só isso, porque nós temos princípios também. Uma outra escola dizendo que seria o estudo do serviço público. A gente sabe que direito administrativo também não é só isso, porque o Estado ele tem uma função muito maior do que apenas serviço público. Então, foram vindo diversas teorias, eu vou passar aqui, e a gente chega efetivamente aí ao final, que fez um apanhado, os doutrinadores fizeram um apanhado de todas essas escolas, e aí se chegou no conceito. E eu trouxe os dois principais doutrinadores, os principais conceitos deles. O Eli, dizendo então que o direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. E o Celso, trazendo também direito administrativo, o ramo de direito público, que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e órgãos que a exercem. De Pietro, que faz faz ali o consenso entre eles, trazendo ali, né, que o direito administrativo é esse ramo de direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas que integram a administração pública e a atividade jurídica para a consecução de seus fins de natureza pública. E o conceito, enfim, do José de Santos Carvalho Filho, conceito mais moderno, né? Conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas entre pessoas, órgãos do Estado e entre estes e a coletividade. Então, com isso, a gente tem o nosso conceito de direito administrativo, que é esse estudo ali, esse conjunto das leis e princípios que regem os sujeitos, órgãos ali, que prestam, que realizam a atividade, que prestam o serviço público e realizam a atividade administrativa. Então, o direito administrativo, ele faz todo esse estudo, né? Veja um estudo amplo ali dessas pessoas que realizam a atividade administrativa. Então, ele vem sendo sempre, né? Vai estudar algo mais amplo. Tanto as relações internas dentro dos órgãos, de órgãos e entidades, tanto as relações com os seus agentes, tanto os seletistas quanto os estatutários, ou os contratados, ou os voluntários, ou os honoríficos, a relação entre a administração e os administrados, e aquelas atividades realizadas pelos prestadores de serviço público. Então, a gente vê que o direito administrativo, ele possui aqui um objeto bem amplo, tá? Envolvendo todas essas relações. E aí a gente entra na questão dos mecanismos de controle, né? Como que funciona a questão de controle dentro do direito administrativo, dentro do Estado especificamente. E nós temos dois sistemas. Quais são esses sistemas? Nós temos o sistema francês, que é também chamado de contencioso administrativo. O que esse sistema ele diz? E ele existe ainda hoje na França, por isso o sistema francês. Os atos praticados pela administração, eles são revistos pela própria administração. Lá existe uma câmara de revisão dos atos praticados pela administração pública. Então, todos os atos que são praticados pela administração pública, de regra todos, né, são revistos pela própria administração. Vai para o judiciário apenas quando este ato praticado pela administração pública ele envolver ali o estado e capacidade de pessoas, vai para o judiciário a questão de repressão penal e propriedade privada. Tá? Então, nessas situações, vai para o judiciário. Nas demais situações que não envolvam isso, ficam dentro da própria administração. Tá? Esse é o sistema francês. O sistema inglês
ou também chamado de jurisdição única, é aquele que diz que, embora a administração pública possa praticar os atos e possa rever os seus atos na via administrativa, quem decide, quem dá a última palavra é o judiciário. Ou seja, a administração até pode decidir, mas quem vai falar por último é o judiciário. O judiciário pode rever tudo que a administração faz. Com isso, qual deles é escolhido pelo sistema brasileiro? Qual é o que nós temos no nosso ordenamento jurídico? O sistema inglês. A administração pública, ela vai praticar o ato, ela pode rever o seu ato, mas se houver necessidade, a pessoa pode levar e o judiciário é quem vai dizer, quem vai dar a última palavra. Então, por exemplo, um servidor público, ele cometeu lá um ato, digamos que ele chegou atrasado lá para o trabalho, enfim. E aí a autoridade, o sujeito lá superior, ele já não gostava do servidor e ele aplicou uma punição extremamente alta, simplesmente porque ele chegou 15 minutos atrasado. A administração pode fazer isso? Pode, tem lá o estatuto e está dentro de suas atribuições. Aí o servidor vai lá e pede, não, vamos rever essa situação. Aí a administração pública, não, a autoridade aplicou certo, está tudo ok, vai permanecer assim. Mas o servidor está se sentindo prejudicado, o que ele pode fazer? Ele vai lá para o judiciário e diz, olha, judiciário, eu sei que a administração pode aplicar a penalidade, mas essa penalidade ela tem que ser adequada, ela tem que ser proporcional. Aí vai o judiciário e analisa e diz, realmente a administração você extrapolou, está anulado este ato, faça de novo e faça de acordo com a Constituição. Então, nós temos no Brasil o sistema inglês. Então, quem dá a última palavra, todas as situações, elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Ok? Então, gente, agora a gente passa especificamente para o regime jurídico administrativo. Quando a gente fala regime jurídico administrativo, nada mais é do que o conjunto de princípios do direito administrativo. Então, quando de repente aparece em alguma prova que vocês forem fazer, dentro do direito administrativo aqui se refere o estudo do regime jurídico administrativo. Se refere ao estudo dos princípios do direito administrativo ou princípios da administração pública, e aí as nomenclaturas são as mais variadas, mas são os princípios aqui que regem a administração pública. E aí, quando a gente fala de princípios, pode surgir a dúvida se existe algum princípio que se sobrepõe a outro. Na verdade, não tem. Nós não temos o princípio que é o supremo, enfim, que se sobrepõe a todos os outros. Não tem. Nós temos os princípios previstos na Constituição, todos eles com a sua finalidade. O que acontece se um princípio conflitar com o outro? Bom, nós vamos nos valer da teoria da ponderação, ou seja, naquele caso concreto, qual princípio eu aplico que vai gerar o menor prejuízo? E aí, a gente chega no melhor para aquela situação. Por exemplo, lá antes de 1988, não se fazia concurso público, não se tinha esta regra do concurso público. E aí muitas pessoas foram trabalhar no serviço público sem concurso, estavam ali prestando serviço. E aí, de repente, em 88, é publicada, ali promulgada a nossa Constituição e diz, precisa concurso público. E aí trouxe, no artigo 37, o princípio da legalidade, como um princípio constitucional expresso para a administração pública, que a gente vai ver daqui a pouco. No princípio da legalidade, então, dizendo que a administração só pode fazer o que está na lei. E aí a gente tinha uma lei, uma Constituição, dizendo que tinha que ter concurso público. Se eu fosse seguir à risca o princípio da legalidade, tinha que mandar todo mundo embora e fazer concurso público para que todo mundo entrasse por concurso público. Traria prejuízo? Óbvio que traria prejuízo. Não dava para mandar todo mundo embora e fazer o concurso público. O princípio da legalidade, diante desse caso concreto, me traria prejuízo.
E aí eu tenho um outro princípio que veio ajudar a situação, que é o princípio da segurança jurídica. Ou seja, não posso ser surpreendido com legislação. Então, justamente, diante desse conflito de princípios que eu tenho, o princípio da legalidade, o princípio da segurança jurídica, neste caso específico lá de 88 do concurso público, o melhor, né, diante dessa ponderação, frente ao caso concreto, o melhor seria fazer prevalecer o princípio da segurança jurídica. Foi o que fizeram. Quem estava no serviço público há mais de 5 anos permaneceu. E aí, a partir de então, é feito o concurso público. Então, veja, sempre que eu tenho um conflito de princípios, eu utilizo a ponderação diante da situação concreta para resolver. Bom, sabendo, então, dessa ponderação de interesses diante do caso concreto, sempre sabemos que não há um princípio que se sobrepõe. No entanto, na administração pública, no rol de todos os princípios que nós temos, tem dois que, apesar de não constarem de forma expressa em nenhum na Constituição, os doutrinadores, Celso Antônio, a Maria Silvia, eles reconhecem esses dois princípios como os princípios que são a base do direito administrativo da administração pública. O Celso, inclusive, ele diz que esses dois princípios são as pedras de toque do direito administrativo. A Maria Silva Zanella de Pietro, ela diz que são supraprincípios do direito administrativo. E essas duas perguntas já caíram em prova de concurso. Tanto uma questionando, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, quais seriam os princípios considerados por ele como as pedras de toque do direito administrativo? Caiu numa prova de concurso. E caiu numa outra, enfim, outra banca perguntou lá, de acordo com a de Pietro, quais são os supraprincípios do direito administrativo? São estes dois: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Quando a gente fala supremacia do interesse público, a gente está dizendo que toda vez que a administração pública for agir, a atuação dela tem que ser visando o interesse coletivo ou interesse público, e não interesses individuais. Eu tenho aqui uma prevalência do direito público sobre o particular, ou seja, eu tenho uma série de prerrogativas para a administração pública. Então, quando eu, por exemplo, preciso construir um elevado para que o fluxo de trânsito a determinada região melhore, e eu tenho algumas casas ali no local, a administração pública ela pode desapropriar estas casas e construir o elevado. Por quê? Porque o elevado vai beneficiar a coletividade. Ah, mas estes particulares não têm direito à moradia e propriedade? Tem. E eu não estarei violando o direito de propriedade delas, porque existe na desapropriação uma indenização. Mas o público se sobrepõe ao particular, e se eu quero construir, a administração resolve construir o elevado, ela pode desapropriar. Então, existe aqui uma série de previsões dentro do direito administrativo, estabelecendo a supremacia do interesse público. Por exemplo, quando a administração pública pode se valer da auto-executoriedade. Tem um veículo estacionado em local irregular, vai lá e guincha o veículo. Eu tenho aqui a auto-executoriedade, a administração não precisou ligar para o juiz lá no Poder Judiciário e perguntar: ah, juiz, posso guinchar o veículo que está estacionado irregularmente? Não precisa fazer isso. A própria legislação diz à administração: se tiver isso, você vai lá e guincha. Isso é a auto-executoriedade, que, de novo, supremacia do interesse público sobre o particular. Lá nos contratos administrativos, existe uma prerrogativa que a administração unilateralmente pode alterar o contrato. Claro, tem alguns requisitos estabelecidos na lei, mas dentro daqueles limites, a administração sozinha pode alterar o contrato. Também é o reflexo desse princípio. Então, a gente vê este princípio tendo reflexos dentro de toda a atuação administrativa. Por isso, ele é considerado uma pedra fundamental dentro do direito administrativo, dentro da administração pública, em que pese ele não esteja previsto expressamente na Constituição. O segundo princípio é a indisponibilidade do interesse público. Quando a gente fala em interesse público,
sempre se deve pensar no somatório dos interesses individuais dos seres que devem ser considerados em sociedade, ok? E aí, quando eu considero os interesses da coletividade, a administração pública não pode dispor deste interesse. Ou seja, é uma impossibilidade de o administrador público abrir mão do interesse público. Ele não pode agir visando interesses privados. Ele tem que agir visando o interesse público. Ele não pode abrir mão do interesse público. Por quê? Porque o interesse público não é dele, não pertence a ele, pertence à coletividade. Eu não posso abrir mão de algo que não é meu. Eu não posso, por exemplo, pedir algo emprestado e jogar no lixo, porque não é meu. Eu não posso dispor de algo que não é meu. O administrador não pode dispor do interesse público porque o interesse público não pertence a ele, pertence à coletividade. Então, vejam, são os dois princípios que são a base do direito administrativo, ok? E aí sim, depois deles, a gente entra nos princípios constitucionais do direito administrativo, que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal, chamados também de princípios mínimos. Por que princípios mínimos? Porque, no mínimo, a administração deve observar estes princípios. No mínimo. Claro que tem que observar os outros, mas no mínimo estes. Então, lá no artigo 37, a gente tem os princípios constitucionais. E aí, lá no 37, vai dizer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, nós temos 5 princípios constitucionais. O princípio da legalidade, né, ele é um princípio que ele está presente no direito como um todo. Quando vocês entraram lá na faculdade, bem no início, foi dito para vocês que nós temos um princípio da legalidade, né, para nós particulares, que diz que nós particulares podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, se a lei não proíbe, está permitido para nós particulares. Este é o princípio da legalidade amplo. Para a administração, o princípio da legalidade é um pouquinho diferente. Para a administração, o que significa o princípio da legalidade? A administração só pode fazer o que está na lei. Está vendo como é diferente? Eu posso fazer tudo que não estiver proibido. A administração só pode fazer o que está previsto. Ela não pode fazer o que não está proibido. Ela tem que fazer o que está previsto. Ok? Então, a administração só pode fazer o que está previsto em lei. Se não estiver previsto, ela não pode fazer. Esse é o princípio da legalidade para a administração pública. Então, a administração, o administrador público, ele somente pode atuar conforme determina a lei. Tá? Então, na verdade, é o subprincípio da subordinação à lei. Só posso fazer o que está previsto em lei. A atuação administrativa, ela se limita à vontade legal. Tem que fazer exatamente o que está previsto em lei. O Marçal Justem Filho, ele fala, então, que o princípio da legalidade significa a supremacia da lei. E, gente, parênteses, quando eu falo lei aqui, eu estou querendo dizer lei, decreto, princípio, portaria, resolução, regulamento, tem que estar escrito em alguma norma, em algum local tem que estar previsto. Não é só a lei, né, em sentido formal. Não. Dentro do conjunto de normas legais, tem que estar descrito aquela possibilidade de atuação do administrador. Estando previsto em algum desses locais, pode a administração praticar o ato. Se não estiver previsto em local nenhum, não pode fazer, ok? O professor Seabra Fagundes, ele resume o princípio da legalidade dizendo o seguinte: o princípio da legalidade significa que administrar é aplicar a lei de ofício. Então, sempre cuidado aqui com o princípio da legalidade. E também, um segundo parênteses, não confundir princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. Professora, confundir, não sei o que significa isso. Não lembro o que significa isso. Princípio da legalidade, só pode fazer o que está previsto em lei.
Princípio da reserva legal. Está lá na Constituição, vocês viram? Está lá na Constituição e diz que algumas matérias se sujeitam a um tipo específico de norma. Por exemplo, a Constituição diz: a matéria X só pode ser regulada por lei complementar. Isso é princípio da reserva legal. Lá no direito tributário que diz que os empréstimos compulsórios somente podem ser previstos mediante lei complementar. Temos o princípio da reserva legal, ou seja, matérias específicas são reservadas a um tipo de norma. Isso é o princípio da reserva legal. Então, não confunde com o princípio da legalidade, ok? Então, essa é isso que nós temos quanto ao princípio da legalidade. Claro que tem ali algumas exceções, quando eu tenho as medidas provisórias, por exemplo, né? Lembrando que a medida provisória, ela assume ali a função de lei, ou quando a gente tem lá os estados de sítio, estado de defesa, que esse princípio ele é mitigado, mas ele ainda está aí, ok? Então, nosso princípio da legalidade. Lembrando que, mesmo os atos discricionários, o que é o ato discricionário? É quando o administrador ele tem ali uma possibilidade de escolha diante da situação concreta do que ele vai fazer. Mesmo nesses atos, ele tem que ficar dentro do que está previsto em lei. Ele não pode extrapolar, ele não pode ir além do que está previsto em lei. Então, nosso princípio da legalidade. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. O que significa? Gente, muito fácil. Não pode agir de forma pessoal. O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz que o princípio da impessoalidade, a de Pietro também comenta isso, o princípio da impessoalidade impede a prática de condutas benéficas ou detrimentosas em razão de alguém. Então, eu não posso beneficiar ou prejudicar ninguém em especial. Tenho que agir sem pessoalidade. Eu não olho a quem está sendo dirigido aquele ato. Eu não sei para quem vai atingir aquele ato. Simplesmente pratica porque é de interesse público. Então, sempre em busca dos interesses das coletividades. Conceito do Celso. A administração deve tratar a todos sem favoritismos, nem perseguições, simpatias ou animosidades políticas ou ideológicas. Ou seja, não pode interferir na atuação administrativa. Eu não posso ter mudança de comportamento em razão da pessoa ser beneficiada ou prejudicada pelo ato administrativo. Tem que agir de forma impessoal, certo? Por isso que a gente tem dentro do princípio da impessoalidade a chamada teoria do órgão. O que é essa teoria do órgão? Significa que a atuação, aquele ato que é praticado pelo servidor, é imputado ao Estado. Então, por exemplo, quando você recebe, você está dirigindo e você passa um sinal vermelho ou excesso de velocidade, aí tem um agente de trânsito lá e ele aplica a multa. E aí você recebe na sua casa a multa. Quem está te multando, gente? É aquele servidor, o agente de trânsito, o João, que estava lá naquele dia com o bloquinho fazendo as anotações? Foi ele que te multou? Não. Foi o Estado. E aí, Estado, né? Entenda, administração pública. Foi o Estado. Como eu tenho o princípio da impessoalidade, eu não posso pessoalizar a atuação, eu não posso dizer que a atuação foi do João. A atuação deste servidor é imputada ao Estado. Então, sempre, quem praticou aquele ato foi o Estado. É quando você vai lá no cartório eleitoral e pede uma certidão de quitação eleitoral. A Maria te entrega a certidão. Foi a Maria que disse que você está quite com a Justiça Eleitoral? Não, foi a Justiça Eleitoral, foi lá o Poder Judiciário, Estado. Está dizendo, você está ok com a Justiça Eleitoral. Isso, qualquer situação. Você vai lá no posto de saúde, faz uma consulta com o médico te dá um atestado. O médico lá, o José,
Tá lá o nomezinho dele no atestado. Olha, foi o José aqui que me deu o atestado. Não, o Estado que te deu o atestado. Princípio da impessoalidade. E aí a teoria do órgão, que diz que os atos são imputados ao Estado, ok? Então, isso vai ficar mais claro posteriormente, quando a gente fala de responsabilização, enfim. Mas já, veja, não é o servidor. Tanto que, se houver alguma irregularidade, eu não processo o servidor, eu processo o Estado. Estado aqui, de novo, município, Estado, Distrito Federal, União, tá? Termo que a gente usa de forma bem abrangente, Estado, né? A palavra abrangente. E também um exemplo da impessoalidade, nós temos no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Princípio da temos aqui, neste parágrafo 1º, princípio da publicidade e princípio da impessoalidade. Eu tenho que publicar, eu tenho que dar publicidade. Mas essa publicidade não pode ser pessoal. Eu não posso colocar o meu símbolo lá. Eu sempre gosto de contar a história daquele candidato, enfim, que na campanha eleitoral usava o coração em toda a sua propaganda. Era o símbolo dele, coração. E aí se elegeu, enfim. E quando se elegeu, ele trocou as placas que estavam nas repartições públicas e todas as placas, tipo, que indicavam assim, Secretaria da Saúde. Ele colocou um coração. Viola esse princípio? Óbvio que viola esse princípio. Eu estou pessoalizando. Não pode pessoalizar, tá? Então, não posso fazer propaganda com recursos públicos enaltecendo as qualidades pessoais de um determinado servidor. Não pode fazer isso. Viola o 37, parágrafo 1º. E agora, com a alteração na lei de improbidade administrativa, passou a ser ato de improbidade administrativa. Tá, gente? Específico. Agora foi colocado lá expressamente como sendo considerado ato de improbidade administrativa. Se você pessoalizar a publicidade, expressamente ato de improbidade administrativa. Ok? Oi, prof. Oi. Dentro dessa linha... Então, o princípio da impessoalidade, significando essa atuação de forma impessoal. Um grande exemplo que pode ser utilizado aqui, além da publicidade, é a súmula vinculante número 13 do STF, que traz a vedação do nepotismo. Tá? Eu vou resumir, porque senão eu ficaria uma aula inteira só falando dessa súmula. Primeiro, o que acontecia? Existia uma grande... os agentes políticos nomeavam parentes para os cargos públicos. A irmã, a tia, a sogra, a prima, enfim, nomeava todo mundo. E aí começou-se a pensar que isso não era moral, então que ele não poderia. E aí o STF esperou que o legislativo fizesse alguma coisa, o legislativo não fez nada, e aí o STF, em todo o seu ativismo judicial, foi lá e fez uma súmula. Só que ele fez isso tão às pressas, por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça fez uma resolução proibindo o nepotismo no Poder Judiciário. E aí o CNMP também, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, também fez uma resolução proibindo o nepotismo no Ministério Público. E aí o STF, nossa, agora a gente tem que dar um jeito, porque não podemos perder para o CNJ e CNMP, a gente vai fazer a súmula. E aí fizeram às pressas a súmula, e ela ficou extremamente mal escrita. Ela diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investiga em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Então, a nomeação desse parente até o 3º grau, então, lembra pai, irmão, sobrinho e tio, tá ali, tá? 3º grau. Da autoridade nomeante, então, se eu sou autoridade nomeante, eu não posso chamar o meu parente para ocupar o quê?
cargo em comissão ou de confiança? Gente, o que é a função do STF? É o guardião da Constituição. Então, eu presumo que o STF conhece a Constituição. Presumo isso. Não existe cargo de confiança na Constituição Federal. A Constituição fala cargo em comissão. O cargo de confiança é conhecido popularmente, mas na Constituição não existe. Mas eles colocaram aqui, olha lá, na súmula, o STF, tá? Guardião da Constituição. Ou ainda de função gratificada. Não existe função gratificada na Constituição. É função de confiança na Constituição. Tá vendo a redação da súmula pelo STF? Na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, que é o nepotismo cruzado. O que é isso? Eu, prefeito, nomeio o filho do juiz, o juiz nomeia o filho do prefeito. Isso é um nepotismo cruzado, também está vedado. A intenção aqui, gente, é respeitar o princípio da impessoalidade. É que esse princípio seja respeitado. Qual é o problema aqui? O problema aqui é uma súmula vinculante, ou seja, vincula todo mundo. Um tempo depois, chegou um governador do Paraná, nomeou um primo lá para um cargo lá de secretário de Estado. Aí o Ministério Público impugnou, dizendo não pode, súmula vinculante número 13. E aí chegou no STF. Sabe o que o STF disse? Não se aplica a súmula vinculante número 13 aos agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Prefeito, vice, governador, vice, presidente, vice, os auxiliares imediatos, então os secretários e ministros, os membros do Poder Legislativo, então vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, os membros da magistratura, membros do Ministério Público e os diplomatas. Estes são considerados agentes políticos. Então, para eles, segundo o pleno do STF, lá numa decisão, em seguida da súmula, não se aplica a súmula. Bem legal, né? Esse é o entendimento lá da época. Hoje, qual é o entendimento? Bom, hoje a gente tem o pleno ainda tendo esse entendimento, o pleno não se reuniu para discutir, só que nós temos decisões monocráticas que entendem diferente. A gente tem decisão monocrática dizendo que aplica para agente político, a gente tem decisão monocrática dizendo que depende, e a gente tem decisão monocrática dizendo que não aplica para agente político. Princípio da segurança jurídica totalmente respeitado nessas decisões do STF quanto à súmula vinculante número 13. E outra coisa interessante é que, com a alteração na lei de improbidade administrativa, o nepotismo foi incluído como ato de improbidade administrativa de forma expressa também. Ok? Então, só para vocês pensarem, existe a súmula, não pode contratar parentes até o 3º grau da autoridade nomeante, isso em respeito ao princípio da impessoalidade. Ok? Nosso próximo princípio é o princípio da moralidade, né, ou da probidade. Significa que o administrador, ele tem que cumprir a lei, mas não apenas a lei formalmente. Ele sempre tem que agir buscando o melhor resultado para a administração. Então, toda a atuação do administrador público deve ser visando o interesse público. A administração, né, o administrador público, ele deve agir da melhor forma possível. Deve agir com honestidade, com lealdade, com boa-fé, ok? Deve observar os padrões éticos de conduta, sempre observando. Além de legal, a conduta tem que ser moral. Nosso princípio da moralidade. Além do princípio da moralidade, nós temos o princípio da publicidade. O que significa o princípio da publicidade? Significa
levar a conhecimento público os atos que pratica, dar conhecimento, dar ciência ao titular do direito, que é o povo, dos atos que estão sendo praticados pela administração pública. É, na verdade, o respeito à transparência na atuação administrativa. Então, esse princípio, gente, ele proíbe a edição de atos secretos pelo poder público. A administração deve atuar de forma plena e transparente. Ela tem que dar conhecimento dos atos, certo? E aí, claro, tem uma série de situações previstas a necessidade da publicidade. Por exemplo, fez uma licitação, assinou o contrato passa a produzir efeitos perante terceiros a partir da sua publicação, está lá na lei de licitações. Quando eu tenho um processo administrativo, os prazos eles começam a contar após eu dar conhecimento à parte. Os prazos não vão contar antes da parte tomar conhecimento. Então, tudo isso como exemplo da administração. A lei que exige que sejam colocados os dados no portal do transparente, a lei do acesso à informação, lei 12.527 de 2011, são todos exemplos do cumprimento do princípio da publicidade. Então, tem que dar publicidade. Lembrando que publicidade é diferente de publicação. A publicação dos atos é uma das formas de dar publicidade. Eu posso dar publicidade por outras formas, como, por exemplo, a comunicação direta à parte, o envio de carta, enfim, outras formas de comunicação. A publicação em diário oficial é um exemplo de publicidade. Sabemos que a publicidade é a regra. No entanto, nós temos algumas exceções à publicidade e essas exceções são previstas na própria Constituição. Eu só posso manter em sigilo quando a Constituição diz que eu posso. E aí eu tenho lá as exceções à publicidade. Quando? Quando envolver segurança do Estado. Então, quando aqueles atos colocarem em risco a defesa do Estado, a soberania nacional ou a integridade do território nacional, ou alguma questão ali em negociações internacionais, estes atos podem ser mantidos em sigilo. Quando for necessário para o desenvolvimento de determinados atos processuais, desde que previstos em lei, também pode ser mantido em sigilo. Quando envolver a intimidade dos envolvidos, por exemplo, imaginemos um processo administrativo disciplinar envolvendo ética médica. Não posso sair por aí divulgando. Vai que o médico é inocente. Se eu divulguei antes, o público já condenou. Então, nestas situações que a Constituição estabelece, eu posso manter estes atos em sigilo, que daí é exceção ao princípio da publicidade. Mas o princípio da publicidade é a regra, ok? E, por fim, nós temos por fim dos princípios constitucionais, nós temos o princípio da eficiência. Ele não veio previsto na Constituição de 1988 de início. Ele foi acrescentado no rol do artigo 37 pela emenda constitucional 19 de 98. Então, lá em 98, na PEC, que foi a reforma administrativa, foi incluído o princípio da eficiência. O que esse princípio significa? A ausência de desperdício. Significa que o administrador ele deve fazer o máximo possível com o menor gasto possível. Então, você vai buscar o melhor resultado possível com o menor gasto possível. É a ideia de ser efetivo, de efetividade, de ser competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros ou dispêndios. E aí, como exemplo de se buscar a eficiência, a gente tem a descentralização de funções administrativas ali, com a criação de entidades administrativas ou a contratação
de pessoas para prestarem determinados serviços públicos. Por exemplo, como é que a gente cita? A criação do INSS para cuidar da Seguridade Social, porque a União como um todo não dava conta de prestar de forma adequada ao serviço. Então, criou-se um ente para cuidar única e exclusivamente desta situação, justamente para ter-se aqui, cumprir o princípio da eficiência, ok? Então, sempre buscando esse princípio. A ideia de estágio probatório também é uma tentativa de se buscar eficiência. É uma verificação que se faz para saber se aquele servidor efetivamente é capaz de realizar aquela atividade. Então, de novo aqui, um princípio da eficiência, uma tentativa de ser mais eficiente. E com isso, nós temos os nossos princípios constitucionais da administração pública, o nosso LIMP, né? O mnemônico, você usa ele para limpar os atos pessoais e corruptivos. Então, nós temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, os nossos princípios constitucionais. Ok, gente? Tudo certo com os princípios constitucionais? Espero que sim. Então é isso, gente. Agradeço que vocês tenham assistido o vídeo. Espero que tenha ajudado e até uma próxima. Até mais.